E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Domínio OBS Studio, aqui no canal Infocel Tutoriais. No vídeo anterior, aprendemos a configurar o áudio e montar nossas primeiras cenas. Hoje, eu vou te ensinar a gravar a tela do seu PC com qualidade máxima, sem travar, mesmo se o seu PC for um PC simples. Então, já vai deixando seu like, ative o sininho para notificações, compartilhe o nosso canal, se inscreva. E tem muito vídeo legal aqui para cada um de vocês. Esta é mais um episódio da série Domine o OBS Studio. Um abraço pessoal, vamos para o vídeo. Olá pessoal, nesse episódio de Domine o OBS Studio, vamos estar aqui no quarto episódio dessa série Domine o OBS Studio. Na primeira parte, vamos para configurações básicas de gravação. Primeiro vamos abrir a configuração do OBS. Vamos clicar aqui, vamos abrir o OBS. Vamos clicar aqui na parte superior em arquivos e vamos navegar até configurações. Abriu essa tela das configurações, navegue até saída. Agora vamos para a gravação. Aqui nas configurações de gravação temos tipo padrão. São as configurações pré-definidas que já vem. Aqui fica definido como o vídeo vai ser gravado. Você vai ver várias opções e eu vou explicar cada uma delas para deixar tudo prontinho para você. Agora pessoal, aqui tem o caminho para a gravação. Aqui no caminho para a gravação é onde vão ficar todos os vídeos que vão ser gravados aqui no OBS. Você pode mudar a opção da pasta e o caminho para onde vai os vídeos aqui na pasta Explore. Eu já pré-defini uma pasta, está aqui em OBS. Convenhamos que eu queira colocar esses vídeos em meus vídeos. E convenhamos que eu criei essa pasta para os vídeos do OBS. E aí eu selecionarei a pasta. Todos os vídeos do OBS vão aqui para essa pasta. Observe que o caminho já mudou. A pasta está em meus vídeos. E o nome da pasta é OBS Studio. Tudo que eu fizer aqui, gravando a minha tela, vai para lá. Uma dica muito importante: use um HD ou um SSD com bastante espaço, para não atrapalhar no momento das suas gravações. Na segunda parte desse episódio, escolhendo o codificador ideal. O próximo passo é o codificador, também conhecido como encoder. Ele é o responsável por processar o vídeo durante a nossa gravação. Aqui tem codificador de vídeo, no meu caso, X264. Se você tiver uma placa de vídeo, é óbvio que aqui vai aparecer aqui o tipo de codificador e você seleciona o seu codificador. Lembrando que os codificadores mais comuns são X264, para quem não tem placa de vídeo, seja o vídeo do processador, NVEC, para quem tem placa NVIDIA, e AMD, e assim sucessivamente. Vai aparecer aqui de acordo com o modelo da sua placa de vídeo que você tem no computador. Como esse vídeo foi feito para um computador simples, então vamos usar aqui o codificador de vídeo X264. Lembrando que se o computador tiver placa de vídeo NVIDIA, selecione NVEC H.264. Ele usa a GPU e evita travamentos. Se tiver placa AMD, escolha AMF. E se você não tiver placa de vídeo dedicada, como é o caso daqui do vídeo, desse computador, use X264, que utilizará o processador.
Lembrando que usar o codificador certo faz toda a diferença na performance, principalmente em PCs mais modestos. Agora, vamos para a parte 3, formato e qualidade de gravação. Esse é o campo formato de gravação. Observe que está em MP4 híbrido beta. É um dos formatos usados. Inclusive esse formato ele é compatível. Agora esse formato de gravação escolha MP4. Esse formato é compatível com praticamente todos os editores de vídeos, inclusive o Vegas e o CapCut. No meu caso está MP4 híbrido. Um conselho: se você alterar para um outro formato, como no caso aqui eu vou botar MP4, né? Eu vou botar MPEG 4, MP4. Olha o que vai acontecer. Aparece aqui, ó, uma informação. Nesse caso, não use aqui, porque se acontecer algum problema na rede elétrica, queda de energia, os seus arquivos, o buff, né, de arquivos, não vai gravar automaticamente. Então, deixe sempre aqui onde está, é o conselho que eu dou. Ó, MPEG híbrido beta. Saindo do formato de gravação, vamos descer e vamos para aqui, ó, taxa de bits. Esse número aqui na taxa de bits, que é o bitrate, esse número define a qualidade do vídeo. Lembrando que quanto maior o valor, melhor a imagem, mas o arquivo também fica mais pesado. Agora, anote aí algumas recomendações. 1080p a 60 fps, essa taxa de bits rate ou bits aqui fica entre 12.000 a 20.000 kbps. 720 a 30 fps, essa taxa fica entre 5.000 a 8.000 kbps. No nosso caso, para esse PC, estamos usando 6.000 kbps. Para PCs mais fracos, use 4.000 kbps para evitar leves travamentos. E assim ele vai fluir e vai dar uma gravação perfeita, sem travamento algum. Agora, pessoal, vamos para a parte 4 desse episódio. Configurações de resolução em FPS. Agora vamos ajustar a resolução em FPS, quadro por segundo. Vá até a aba vídeo nas configurações. Aqui temos duas opções importantes. Resolução de base de tela. No meu caso, 1920 para 1080. Indica aqui a taxa de proporção de 16:9, que é a taxa de proporção do meu monitor. Observe qual é a taxa de proporção do seu monitor. E é justamente a resolução do seu monitor que deve estar aqui, ó, marcada aqui. Lembrando que aqui você procura a resolução do seu monitor. No meu caso, eu vou deixar 1920 por 1080p, porque é a resolução do meu monitor. Mas aqui embaixo temos resolução de saída e escala. É justamente essa resolução que vai definir, tá, o seu vídeo depois da gravação de tela. Lembrando que se a sua resolução aqui, ó, de saída for muito alta em relação ao seu computador, tá, e começar a travar, você abaixa aqui, ó, para 1280 para 720, como eu já falei. Esse computador aqui de teste é um computador intermediário, por isso baixamos a resolução de saída para que não ocorra travamento, e assim aliviará o processamento. Agora, pessoal, temos aqui algo muito importante. Aqui embaixo temos valores comuns de FPS. 600 FPS deixa o vídeo mais fluido, ideal para gameplayers, tutoriais dinâmicos, mas o seu computador trava. Mas se seu computador travar, use 30 FPS. A diferença é pequena e o desempenho melhora bastante. Por isso, eu aconselho para computadores intermediários deixar marcado 30 FPS. Mas lembrando que aqui tem como aumentar para 60 no caso se você tiver uma placa de vídeo dedicada com um computador mais potente. Feito isso, vamos clicar em aplicar, ok, e agora voltou aqui para o painel principal do OBS. Agora vou te passar algumas dicas valiosas para gravar sem travar, mesmo em PCs modestos.
Feche programas em segundo planos antes de gravar, como navegadores, Discord, etc. Excesso de pastas abertas. Isso tudo vai ajudar no momento da sua gravação. Outra coisa muito importante é gravar no SSD. Gravar no SSD, se possível, melhora muito o desempenho. Evite gravar e editar na mesma unidade de disco no mesmo tempo. Assim, vai melhorar muito o desempenho do seu processamento. Se você tem placa de vídeo, use codificador GPU, UNIVEC ou AMD, sempre que possível. Limite o FPS em 30 se tiver com quedas constantes. Essas pequenas otimizações fazem uma grande diferença. Geralmente fica a gravação mais fluida e você trabalha com qualidade. Chegamos agora à sexta parte, teste prático de gravação. Estamos aqui com a tela do OBS e agora vamos iniciar uma gravação. Vamos iniciar a gravação nesse botão de gravação. A gravação foi iniciada. Estou mexendo aqui no mouse. Vou diminuir a tela. Estou falando para ver como é que vai ficar a gravação. Se vai ficar fluida ou com travamentos. Gravando com as configurações básicas que eu acabei de passar para PCs fracos, PCs mais modestos. Vou parar a gravação. E agora vamos ver como ficou a gravação. Você pode ir aqui em arquivos, mostrar gravações. Vai aparecer a pasta pré-definida que predefinimos, já com a gravação que nós acabamos de gravar dentro da pasta, que nós renomeamos nas configurações. Todos os vídeos vão vir diretamente para cá. Tá aqui, o vídeo sempre vem com a data atual. Vamos aqui clicar para ver como ficou o vídeo, como ficou a gravação. Agora, pessoal, vamos ver como ficou o vídeo, se houve travamento ou não. Vou abrir a pasta de destino para onde foi gravado o vídeo. Tá aqui o vídeo. Vamos ver como ficou. Agora, pessoal, vamos ver como ficou o vídeo, se houve travamento ou não. Vou abrir a pasta de destino para onde foi gravado o vídeo. Pronto, pessoal, veja que não houve travamento nenhum. E aí o seu OBS está pronto para gravar com essas configurações. Lembrando, pessoal, que agora você já sabe como gravar a tela do seu PC com qualidade, sem travar, usando o OBS Studio. No próximo vídeo, no próximo episódio, eu vou te mostrar como usar a webcam com fundo virtual, mesmo sem tela verde, para deixar seus vídeos muito mais profissionais e cheio de novidades para a galera que gosta aí de gravar com a OBS Studio. Pessoal, não deixe de dar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber mais notificações e não perder nenhum vídeo. Lembrando que continuamos aqui essa série Domínio OBS Studio. O próximo vídeo vai ser o episódio número 5. Até lá, pessoal. Deus abençoe.